meus queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu também estou, muito bem, graças a Deus. Eu sou a professora Andresa Belo. Essa é a segunda aula da sequência ali, né, do módulo aqui de técnicas de redação para o curso de secretário escolar, tá? Então aqui o nosso objetivo é hoje nós vamos falar de alguns documentos escolares para a escola, para quem vai trabalhar ali no setor da secretaria escolar, tá bom? Escrever bem é imprescindível, né, para qualquer cargo, principalmente cargos relacionados à educação, né? Quando nós escrevemos bem, automaticamente nós nos comunicamos melhor e a pessoa que está lendo o que nós escrevemos, ela vai entender perfeitamente, sem dúvida, sem engano, o nosso objetivo na comunicação. Então a fala e a escrita têm um objetivo. O objetivo é comunicar, tá? Na secretaria, nós temos ali uma responsabilidade enorme, pois nós vamos ter ali a obrigação, né, de emitir documentos e esses documentos vão refletir na vida educacional dos nossos alunos. Uma informação dada de maneira errada pode ali prejudicar bastante, né, o aluno, atrasar de repente ali uma demanda que ele necessite. Na aula de hoje, vocês viram que a nossa apostila está bem curtinha. Então, na aula de hoje, eu vou falar só sobre alguns documentos e na próxima aula, né, da próxima semana, nós vamos falar sobre os outros documentos previstos na nossa apostila, tá bom? Bem, os documentos escolares e a escrita oficial. Na interação do cotidiano, usamos diferentes formas de comunicação. Nós podemos nos comunicar falando, escrevendo, ou seja, oral ou escrito. E também podemos lidar com diversos tipos de textos. No dia a dia, a gente pode utilizar um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp, um SMS, né? Enfim, um recado, um bilhete. E na escola? Na escola a gente vai lidar com outros tipos de textos, como por exemplo, um memorando, uma declaração, um histórico, um relatório, uma ata e por aí vai. E cada tipo de texto, se você reparar, vai pedir, vai exigir, vai esperar de nós um tipo de escrita diferente. Talvez se você deixar um bilhete para sua mãe, você pode falar gírias, pode talvez utilizar apelidos, né? Mamãe, às vezes o nome da sua mãe é Lúcia, você pode chamar ela de Lu, né? Se for uma irmã, Lu, eu te amo, né? Enfim. Mas se você, por exemplo, estiver deixando um recado para o seu chefe ou anotando um recado, você deve evitar gírias, palavras talvez ali que não caibam bem para aquela situação. Na escrita do dia a dia da escola, vai ser a mesma coisa. Cada tipo de texto vai demandar uma abordagem diferente, uma fala diferente. Alguns textos vão admitir, por exemplo, abreviações ou abreviaturas. Outros textos não vão pedir, não vão poder ter ali abreviações ou abreviaturas. Não poderão haver ali apelidos em hipótese alguma, né? Às vezes, até na hora de você escrever um número, você vai ter que escrever ele por extenso. Bem, e por aí vai. Esses documentos que eu acabei de falar, eles têm configurações, então, bem marcadas. Eles vão possuir uma função social, até porque tudo na escola possui um papel social. E a esses documentos nós vamos chamar de gêneros textuais. O que é um gênero textual? Gênero textual é a aplicação, a função dela dentro da sociedade. Por exemplo, quando eu escrevo uma lista de compras, a lista de compras é um gênero textual. Por que gênero textual? Porque tem uma função social bem definida, diferente de um bilhete que eu escrevo quando eu estou trabalhando na secretaria e recebo, eu gostaria de deixar um recado para a diretora. Não, peraí que eu vou pegar um papel e vou anotar esse recado. Esse recado que você está anotando, por exemplo, para a sua diretora, vai ter uma abordagem, ou seja, vai ter uma função social diferente da lista de compras. Então, lista de compras pertence a um gênero textual, ou seja, uma função social diferente de, por exemplo, um bilhete direcionado ali à diretora da escola.
E é por meio dos gêneros, da oralidade ou até mesmo da escrita que nos comunicamos, dando sentido às atividades sociais. Podemos dizer que a escrita oficial é uma variedade linguística considerada padrão. Dentro da escola, a gente vai utilizar uma variedade linguística chamada padrão, formal, culta, né? Pois ela apresenta regras que são seguidas para que haja padronização de documentos. E a partir dessas noções acerca das construções textuais, nós podemos compreender que muitos dos documentos usados ali, né, no cotidiano escolar estão inclusive nas esferas da redação oficial. Como que nós vamos fazer uma redação oficial? Olha só. A redação oficial, ela consiste em um conjunto de normas, ou seja, de regras para você escrever, que são usadas para redigir documentos internos e externos. Olha o que tem aí dentro da nossa apostila. Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, você pode pesquisar sobre esse manual no Google. E é importante para você que está se formando aí, né, um profissional da área da educação, especificamente trabalhador ali da secretaria escolar, que é uma das funções mais importantes, né? Todas as funções da escola são importantes, mas como eu estou lidando com você, eu quero te alertar da importância, né, de você ser um secretário escolar. Você vai estar lidando ali diretamente com históricos, com atas, né, com coisas que são extremamente importantes para a vida da escola em relação à documentação, à sua existência, à sua função social, bem como da vida desse aluno, tá? Então não deixe de fazer uma pesquisa aí na internet, no Google, sobre o Manual da Redação da Presidência da República, que vai falar sobre as regras de como elaborar a redação ali nos moldes oficiais. A redação oficial, ela deve caracterizar-se pela impessoalidade. Como assim impessoalidade? Quando você escreve um documento, você tem que evitar de falar, por exemplo, eu. Nós, não. Porque eu é pessoal, sou eu, ó. Nós também é pessoal, porque eu estou inclusa. Nós temos que usar o quê? Verbos na terceira pessoa, por exemplo. Ao invés de eu falar percebo, que é eu percebo, como que eu coloco? Percebe-se. Ok? Eu não vou falar assim, por exemplo, ó, percebo um grande número de evasão escolar. Percebo é eu. Então, como que eu vou trazer isso para a impessoalidade? Verbos na terceira pessoa, ali do singular, ó. Percebe-se um grande número de evasão escolar. Ok? Esse, por exemplo, é um exemplo, né? Esse, por exemplo, é um exemplo, ficou redundante, né? Esse é um exemplo de impessoalidade. O uso do padrão culto da língua, a utilização ali de palavras do corpo, né, a escrita com clareza, com concisão, com formalidade e uniformidade. Além disso, tais documentos devem obedecer aos princípios de legalidade, ou seja, seguir ali algo que seja legal, baseado nas leis, obedecendo, né, ali as regras, impessoalidade, evitar ali colocar a primeira pessoa, moralidade, publicidade e a eficiência. Em uma secretaria escolar, as informações peculiares, elas estão registradas em gêneros, que são aqueles documentos. Por exemplo, a ata é um gênero, o certificado é um gênero, o histórico e por aí vai. Que são ali muito específicos. Por exemplo, livros, atas, históricos escolares, diários de classe, memorandos, requerimentos, ofícios, projeto político-pedagógico da escola, atas de conselho de classe e por aí vai. Tais documentos, eles organizam e regulam o trabalho de um contexto em relação ali ao processo de produção, distribuição e utilização desses documentos. E é por meio desse processo que se organiza e registra a vida escolar do aluno e até mesmo da escola, tá? Dos funcionários. Escrevendo ali páginas e páginas da história de uma escola, de uma cidade, de um estado ou de um país, enfim, da nossa educação. Portanto, o ofício, o requerimento, a ata, a ficha, o certificado, o histórico escolar, a declaração, o memorando, o cadastro de professores, né? O diário de classe são, por exemplo, gêneros textuais da secretaria escolar, pois tem ali configurações e finalidades específicas e servem principalmente para estabelecer a comunicação
entre ali as pessoas, tá? Bem, hoje nós vamos falar rapidinho sobre alguns documentos. Semana que vem a gente fala um pouquinho dos outros documentos, mas você já pode ir lendo, tá? Sobre as certificações. Os documentos escolares de conclusão, de curso, estudo, efetuado pelos alunos com os direitos que deles decorrem são: nós temos ali o diploma, que ele é expedido quando a habilitação da educação profissional técnica de nível médio, que confere direito ao exercício de uma profissão. Ali pode ser profissional, né, a nível técnico ou a nível superior ou a qualquer outra etapa em que o aluno tenha concluído. O certificado, que ele é expedido quando da conclusão do ensino médio, de capacitação, de aperfeiçoamento, de especialização, de atualização profissional e outros, né, de caráter geral. E nós temos ali a certificação parcial, expedida ali quando a conclusão de um componente curricular ou um conjunto de componentes em caráter obrigatório, no caso dos exames supletivos, e em caráter optativo na educação profissional. Então a gente tem ali, por exemplo, diploma, certificado, certificação, que são coisas diferentes, mas possuem ali uma função social e uma importância para o aluno. As instituições educacionais, eles devem ter rigoroso controle da expedição desses documentos. E, por último, na aula de hoje, né, nós vamos falar aqui rapidinho da transferência. A transferência ocorre bastante nas escolas, viu, gente? Ele trata-se do deslocamento do aluno de uma instituição educacional para outra, ou da circulação de estudos entre etapas e modalidades da educação básica, como, por exemplo, em caso de transferência do aluno do ensino regular para a educação de jovens e adultos, a transferência realizar-se-á, por exemplo, de uma instituição educacional para outra congênere, de uma unidade da federação para outra, de um país para outra ou de uma modalidade de ensino para outra, tá? E durante o ano letivo e ao final do ano letivo. Durante o ano letivo, providenciam-se o histórico escolar, datado ali e assinado pelo diretor e pelo secretário escolar, e a ficha individual do aluno, ambos com cópia. Entregamos ao solicitante responsável o original do histórico escolar e a ficha individual. Peça o recibo, né, do interessado nas cópias desse documento. Essas cópias serão arquivadas na pasta individual do aluno, que será remanejada para o arquivo permanente. Deve-se registrar a transferência do aluno no diário de classe e avisar ali os professores da turma sobre o ocorrido. E ao final do ano letivo, quando a transferência ocorre nesse período, providenciamos histórico escolar com cópia, lançando no campo pertinente todas as informações necessárias da vida escolar do aluno, como, por exemplo, dispensa de educação física, né? E quanto ao recibo e arquivamento, o procedimento é similar ao tópico anterior, transferência durante o ano letivo, ok? Esse foi o finalzinho da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam a leitura da apostila porque tá bem pequenininho. Qualquer dúvida, eu estou disponível aqui na plataforma. E não se esqueça, tá? O nosso trabalho é para a próxima aula. Terceiro encontro já é a data ali de entrega dos nossos trabalhos de conclusão de módulo, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!